esportiva repercutiu o empate do Flamengo com o Cuiabá em 1-1. Com o líder ganhando 1 ponto em casa contra o Cuiabá. Ou seja, o Flamengo enfrentou um período muito difícil e conseguiu sair bem. O Flamengo vai ficar entre os líderes do campeonato, se não for o líder, ao final desse período, depois do jogo de quinta-feira com Fortaleza, ganhando, empatando ou perdendo. Ele vai estar no bolo. E essa era a missão desses jogadores durante o período de Copa América. Que medula é esse? O treinador mexeu mal. A verdade sobre a troca entre Gabigol e Dudu no Flamengo. A grande negociação deste século. 2 ídolos da maior rivalidade atualmente no futebol brasileiro. Será mesmo que Palmeiras e Flamengo colocaram em pauta a possibilidade de uma troca entre Gabigol e Dudu nesta janela de transferências? Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo aqui no canal Meu Mengão React. Chega mais Nação na manhã deste domingo, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão entrou em campo ontem, partida pelo Campeonato Brasileiro, e empatou 1-1 com o Cuiabá. O Pedro marcou o gol do Flamengo. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre esse empate. O Flamengo, mesmo que os outros adversários que estão na segunda, terceira ou quarta colocação vençam hoje as suas partidas, o Flamengo continua como líder do Campeonato Brasileiro porque conseguiu essa pontuação, né, na rodada passada. Vamos analisar nesse momento também as novidades do Flamengo. Tem muita reviravolta no Flamengo, tem a verdade aí sobre uma possível troca entre Dudu e Gabigol. Vamos ver o que pode acontecer, né? E tem novidades aí referente ao Flamengo. Mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater uma meta aí de 2.000 likes pra esse vídeo. Eu preciso demais da força daqueles que torcem, ó, de verdade pro Flamengo. Você é flamenguista? Então se inscreva aqui no nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias trazemos as informações do Mengão pra vocês. Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Mas antes, corre nos comentários e escreva o que você achou da partida do Flamengo e coloca a sua cidade. Qual cidade você está assistindo nossos vídeos? Você tá no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais? Escreva pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, tá bom? Bora pro Rio de hoje. A gente volta com a rodada do Campeonato Brasileiro, que começou com o líder ganhando 1 ponto em casa contra o Cuiabá. Acho que é um resultado surpreendente quando a gente pega a grandeza e a tabela, mas levando em conta o número de desfalques que segue, Marra, sim, e o cansaço, que eu acho que uma hora bate. O Gerson hoje fisicamente, claramente abaixo do que pode render, e a gente viu render na falta dos outros nomes desse time. E o gol no início do jogo, que começou no início. Ah, também tem isso, né? Porque aí depois... Que normalmente o Flamengo não toma, né? Porque alguém morde antes. Ali acho que teve desatenção, a condução foi boa, teve o desvio. E aí o Cuiabá, que já tem costume de jogar mais defensivamente, jogou bem defensivamente. Até que teve espaço aí, Ayrton Lucas, para cruzar, e o Pedro lá no alto. O Pedro é incrível. E aí a impulsão dele mostra como ele reina na área, né? Sim, o Flamengo perdeu pontos, mas, Dani, parece brincadeira, mas o Cuiabá tem crescido. Sim. O Cuiabá ganhou de São Paulo recentemente, o Cuiabá tem feito um campeonato de recuperação bem interessante. No meio de semana perdeu para o Botafogo, mas colocou o Botafogo várias vezes em maus lençóis no jogo. Mas, repito, o Flamengo perdeu pontos. Sim, o Flamengo perde pontos importantes, né, para criar uma gordura ali, mas acho que o balanço de Copa América não é ruim, mas o balanço desse jogo não é positivo. E assim, tem uma coisa que me incomodou muito. Ok, é do futebol, o treinador obviamente sabe o que ele está fazendo, mas colocar Lohan e Verton em campo e tirá-los de campo, mesmo com a explicação que o Tite dá de correção de rota, me incomoda por serem meninos de 17 e 18 anos. Assim, não sei como é que vocês veem. E pelo menos um menino, o Lohan, o torcedor já estava meio impaciente com ele e tal, então o jogador acaba... O outro entrou muito bem. Sim. O jogador acaba se sentindo exposto também numa situação como essas, né? Bom, sobre o Flamengo, só reiterar que os jogadores uruguaios ficam mais uma semana, né? Então o time é esse aí, para as 2 próximas rodadas pelo menos, aí depois o Flamengo volta a ficar completo, a não ser com lesionados e suspensos. Mas eu concordo que apesar do tropeço de hoje, que são 2 pontos perdidos, o saldo Copa América, de uma maneira geral, caminha para terminar positivo, porque a gente sabia que era difícil sustentar o ritmo físico, que era difícil lidar com tantos desfalques.
Eu, assim, como projeção, eu imaginava que o ideal para o Flamengo seria terminar não distante da ponta. Possivelmente ele vai terminar na ponta ainda, né? Dependendo dos próximos resultados. Então... Tem agora, depois do Uruguai classificado na noite de hoje contra o Brasil, tem ainda tem Fortaleza, pelo menos 2 jogos, né? O outro é só no dia 20, tem 2 jogos para tentar. Tem a Fortaleza só, né? Depois do Criciúma tá marcado pro dia 20. O jogo contra o Inter foi cancelado no Beira-Rio, é verdade. Então o Flamengo tem essa vantagem, né, entre aspas, para essa manutenção que você fala, e vai ter 3 pontos sobrando. Quem aproveitou foi o São Paulo, né, Birner? O Flamengo tropeçou 1-1 com o Cuiabá, resultado obviamente ruim, a atuação não foi boa, o time não conseguiu render. Mas é preciso entender o contexto, não é hora de cornetar. O próprio torcedor que foi ao Maracanã, 54 mil pessoas aproximadamente, aplaudiu o esforço dos jogadores ao final da partida. Por quê? Convenhamos, foi o 8º de 9 jogos sem os jogadores uruguaios que estão na Copa América. E foi também uma semana puxada, porque o Flamengo não tinha o Pulgar até entrar no segundo tempo da vitória sobre o Atlético quarta-feira em Belo Horizonte, continuou sem os 4 uruguaios, perdeu o Cebolinha, Bruno Henrique se machucou no primeiro tempo, já há algum tempo não tem o Igor Jesus, que era uma boa opção para o meio-campo, a ponto de ter que improvisar o Léo Ortiz, vários jogos atuando como volante, que não é a sua posição, ele é zagueiro, ou seja, o Flamengo enfrentou um período muito difícil e conseguiu sair bem. O Flamengo vai ficar entre os líderes do campeonato, se não for o líder, ao final desse período, depois do jogo de quinta-feira com Fortaleza, ganhando, empatando ou perdendo. Ele vai estar no bolo. E essa era a missão desses jogadores durante o período de Copa América. Na semana, o empate com o Atlético e vitória com o Cuiabá seria encarada como algo absolutamente normal, interessante e positivo para o Flamengo. Resultados invertidos, né? Vitória, grande vitória sobre o Galo, lá em Belo Horizonte, um empate melancólico para o torcedor diante do Cuiabá. Mas no contexto é importante olhar para o período todo. O Flamengo está cumprindo a sua missão nesse período de Copa América, isso é o óbvio. Cornetar os jogadores agora, o técnico, não é nada inteligente. É arrogância e pouco entendimento de futebol dentro desse contexto, na minha opinião. Eu acho que o torcedor tem que apoiar e aplaudir o esforço dos jogadores. Uma jornada ruim acontece e foi o que vimos na noite de sábado do Maracanã. E aí, galera, que Mengão é esse? O treinador mexeu mal. Mexendo mal, a coisa complicou. O time do Flamengo começou bem. Por exemplo, o meu placar moral seria, no caso, 3-0 o Flamengo. Só que, por quê? O time do Flamengo tecnicamente é melhor do que o Cuiabá. E o último jogo que eu vi do Cuiabá foi triste. Contra o Botafogo, foi triste. Era pro Botafogo ter ganho o jogo tranquilo. Muito bem. Aí o que acontece? Mas só que ele está dentro da casa do Flamengo. 50 e tantas mil pessoas. O Flamengo entrou, né? O que fez o Cuiabá? Jogou um pouco mais atrás, um pouco mais preso, explorando o Pita e o Jonathan Cafu, os dois de frente. Fernando Sobral e o Denilson arrumando. E o Lucas Mineiro um pouco mais plantado. E o Derek vinha do meio do campo para se juntar aos dois de frente, Pita e Jonathan Cafu. Esse era o jogo. E foi o jogo do Cuiabá. Aí o que acontece? Com 2 minutos de jogo, quase que o Flamengo fez o gol. Aos 5 minutos, o Derek, meio do campo, tocou atrás, os 4 da zaga olhando, o Derek veio entrando, foi exatamente, o Derek foi entrando, os zagueiros olhando, ele continuou, deu um chutezinho e pegou o goleiro, né, de calça curta lá no gol, 1-0, sem ninguém esperar, deu um sacode no time do Flamengo. 5 minutos de jogo, aí o que fez o Flamengo? Deu uma segurada na bola, começou a tentar se organizar, estava errado taticamente, porque quem estava pelo lado direito, Luiz Araújo, e o Gerson tinha que jogar aqui, mais ou menos, onde joga o Arrascaeta, porque o Pulgar e o Alan ficam um pouco mais atrás. Gerson, né? Lohan, entrou depois, Bruno Henrique e Pedro. Então o que acontece? 2 plantados, Gerson e Luiz Araújo, pela direita. Mas não, o Gerson é que vinha para cá. Já tinha que ficar aí para coordenar, quando ele recebesse a bola, para partir para frente para o Bruno Henrique e para o Pedro. Mas não estava jogando assim. Então estava tudo errado, tudo embrulhado. E o jogo não saía. E o time do Flamengo amarrado nisso aí. Até que Bruno Henrique se machucou aos 37 do primeiro tempo, entrou o Lohan. Aí o que acontece? O Lohan entrou aqui e o Gerson foi para a ponta esquerda. Tá tudo errado, cara.
Tá tudo errado. Tem que jogar como vinha jogando antes. O Gerson é o terceiro homem de meio do campo, tá certo? Muito bem. Lohan pela meia e pela ponta. E eu pegava o Pedro. Essa era a armação. O Gerson tem que ficar na intermediária adversária para receber a bola, ou do Alan, ou do Pulgar, para armar para frente e para chegar para frente. Não aconteceu isso. Então estava todo desorganizado o time do Flamengo. E aí veio 46 minutos tão desorganizado que aos 46 minutos o Pita sozinho disputando com o Fabrício, meteu a bola por cima do Rossi, quase fez o gol, só que a bola saiu, seria o segundo gol. Outro erro, Fabrício ficou sozinho, que não bate com o Pita levou vantagem sempre, porque o Davi Luiz se arvorou de meio de campo, de lateral esquerdo e foi embora, largou tudo aqui. E aí ficou uma miscelânea danada desse time do Flamengo, todo desorganizado. E com os jogadores, se você coloca no lugar certo, é um baita do time. Errou mais uma vez, correndo com a bola, ao invés de tocar o jogo, tabela, metida de bola. Então, o time do Flamengo, taticamente, se desesperou dentro do campo, se desmontou e aí não conseguiu sair do empate contra o time do Cuiabá. A grande negociação deste século. 2 ídolos da maior rivalidade atualmente no futebol brasileiro. Será mesmo que Palmeiras e Flamengo colocaram em pauta a possibilidade de uma troca entre Gabigol e Dudu nesta janela de transferências e assim as duas diretorias resolverem problemas recentes com esses grandes personagens? Imaginem só, 2 clubes deste peso gigantesco se envolverem na possibilidade de trocarem seus 2 maiores ídolos recentes. Jesus amado, corações de torcedores é óbvio que pulsariam além do necessário. Aliás, sairiam pela boca. Emoções seriam afloradas pelas peles de todos esses amantes do futebol e, claro, dessas respectivas equipes. A imprensa, claro, nós aqui no meu caso, teríamos muito material para discutir o quanto que isso valeria a pena para um, para outro, se seria bom para os dois, se seria um fiasco, se um sairia ganhando e o outro perdendo. Enfim, seria obviamente pautas para vários programas e várias discussões. Vou começar com a minha opinião e depois, claro, que eu vou dar informação do que de fato aconteceu em relação a esse assunto. Como torcedor, em primeiro lugar, a minha opinião é de que jamais eu gostaria de abrir mão de um grande cara, de um grande atleta, de um grande caráter, que é o Dudu, que foi envolvido numa situação em que em nenhum momento na informação que eu tenho continuo mantendo ela, de que quis deixar o Palmeiras nessas últimas semanas rumo ao Cruzeiro, que o anunciou e tudo mais, depois deu essa bagunça toda que ficou muito mal resolvida, e o Dudu agora segue no elenco do Verdão, teria se arrependido e tal, mas na verdade a gente sabe, ou no meu caso sei o que aconteceu, o Dudu foi colocado quase que contra a parede para assinar contra o Cruzeiro, tudo mais, enfim, mas águas passadas, tudo explicado. Eu, particularmente, Felipe Facincani, não trocaria. O que eu acho que o Dudu ainda tem de mostrar com a camisa do Verdão, está em recuperação de lesão, demora para pegar ritmo. No pouco que entrou em campo nesses últimos jogos, se vê ainda que é um jogador de muita qualidade, que tá faltando intensidade, velocidade, o que é normal. Estava quase que um ano parado, lesão de joelho, o cara volta instável, volta inseguro, é absolutamente compreensível. Eu jamais até o final do ano vou cobrar do Dudu um desempenho de um Dudu que nos velhos tempos só faltava fazer chover com a camisa do Palmeiras dentro de campo. Então, justamente por acreditar tecnicamente num atleta que está numa posição pra mim carente no elenco, que é o lado esquerdo hoje do campo, se bem que o Dudu é especialista no lado direito, mas este lado agora muito bem preenchido pelo Estevão, chegando o Felipe Anderson, Maurício, Riai, todos os caras de corredor direito. O lado esquerdo, pra mim, está falho. Eu não vejo futebol no Lázaro pra ser esse protagonista. O Rômulo ainda é um jogador que precisa de adaptação, tá em recuperação de lesão inclusive. O Maurício, que é canhoto, mas que predominantemente joga pelo lado direito. Entre Palmeiras e o staff do Gabriel, não foi rabiscado oficialmente no papel
assinado o tal do pré-contrato. Primeiro que o Gabriel quer que tudo se resolva entre os clubes para que ele tome uma decisão. Flamengo, de fato, vai aceitar qualquer proposta do Flamengo? Se o Flamengo disser, o Palmeiras pode trazer um caminhão de dinheiro que a gente não vende agora, o Gabriel não vai assinar pré-contrato. Ele vai esperar até o final do ano e ele próprio, Gabriel, também entender se vai ter ou não oportunidades no Flamengo, porque ele segue afastado, tá fora do próximo jogo, porque tem 5 jogos disputados nessa competição. Se fizer 7, o Gabriel sequer pode se transferir para qualquer equipe do Brasil que jogue Campeonato Brasileiro Série A, tá? Então existe esse dilema, por isso que ele segue afastado. Então até o Gabriel ter uma confirmação, uma sinalização do Flamengo positiva de que pode haver negócio imediato com tal condição, ele não vai assinar o acordo verbal, o acerto que ele tem com o Palmeiras, tá? Entre Palmeiras e Gabriel, tá tudo resolvido. Tanto é que se fala que o negócio pode valer apenas a partir de janeiro de 2025, com o Flamengo não recebendo nenhuma compensação e o Gabriel saindo gratuitamente para vestir as cores do Palmeiras, tá? Só que o que se ventilou nessa consulta ao staff dos dois lados, e claro que o staff do Gabriel não tem nada a ver com isso, falou tudo bem, eu quero que o Gabriel vá pro Palmeiras, tem que ver o lado do Dudu. Era de que esses dois grandes ídolos e ícones pudessem trocar de lado. Por que surgiu essa história? O Flamengo, nitidamente, não quer mais o Gabriel. O Tite também, com essa não solução da história, não quer contar com o jogador. Ele sabe também que não será titular como ele quer. Quer ter a minutagem para voltar a ter um futebol competitivo e sonhar com seleção brasileira, tá? Então, se ele tem tudo isso em meta, no Flamengo hoje, pelas questões, estão complicadas e também por tudo que aconteceu recentemente, tá? Ponto. O Palmeiras, pela diretoria, tá? E na voz da presidente Leila Pereira, deixou bem claro que o Dudu é um jogador negociável. A Leila toparia trocar o salário do Dudu pelo do Gabriel. Isso ela expôs publicamente de que gostaria de vender o Dudu para o Cruzeiro. Lembram a época? Aquela entrevista bombástica que colocou praticamente o Dudu contra a parede? Só que o que ela não contava era que o Dudu trucasse a mandatária do Palmeiras. Falou, presidente, é o seguinte, eu tenho um contrato até dezembro de 2025 e eu vou cumprir o meu contrato aqui, porque eu não quero sair, porque eu não quero acertar com o Cruzeiro, porque eu quero respeitar a palavra que eu dei à torcida do Palmeiras, ao clube que me abriu as portas e ao meu próprio staff, ou parte dele, porque tem uma outra parte que quer que esse tipo de negociação saia. Porque é óbvio que todo mundo ganha nas chamadas luvas do acerto, nas transições. Empresário vive disso. É errado? Claro que não. Estão corretos. Tem que pensar no bem deles, que nem sempre é o bem que o torcedor gostaria que fosse, tá? Então, antes que venham críticas, empresário pensa em dinheiro, não, empresário pensa no negócio, tá? Então, o empresário do Dudu, do Gabigol e de qualquer outro atleta que pense em ganhar dinheiro na negociação, ele tá mais do que correto, porque é o trabalho dele, tá? Então, como eu disse, boa parte do staff do Dudu gostaria que o negócio saísse, outra parte não, tá? Só que o jogador, quando foi cogitada essa possibilidade, de prontidão já falou não. Se eu não fui pro Cruzeiro, isso eu ouvi hoje à tarde, tá? Por parte do Dudu. Não que ele me contou, mas a informação. As aspas mais ou menos assim. Se eu não fui pro Cruzeiro, que era um clube que em tese hoje não tem esse peso de rivalidade com o Palmeiras, cujo ambiente lá eu conheço as pessoas que estão gerindo. Alexandre Matos, diretor esportivo do Cruzeiro, e o Edu Dracena, que é o gerente, com quem ele jogou junto e foi campeão no Palmeiras. E com uma torcida que eu também já conheço, porque é um clube do qual eu joguei e me criei, se eu não fui pra lá com todo esse tipo de facilidade, como é que eu vou pro Flamengo, num clube em que eu não tenho certeza que ia jogar, e olha que o Cruzeiro ia ter o Dudu como estrela, tá? No Flamengo, ele chegaria pra ser mais um, voltando de lesão, num clube que tá voando baixo, para se encaixar num esquema diferente do que ele joga no Palmeiras e com uma torcida que vai cobrar dele de imediato desempenho, até porque chegaria valorizado. Então, colocando tudo isso no papel, Dudu falou que não, para mim não vale a pena. Eu não quero e a história, evidentemente, sequer foi colocada à frente por parte do Dudu. E aí, pelo lado do Flamengo, uma versão oficial dessa história era de que nem se chega a cogitar uma possibilidade como essa, porque, primeiro, o Dudu é um atleta de 32 anos. Segundo, o Flamengo hoje, para atletas nesse nível de carreira, não tem ofertado mais do que 2 anos de contrato.
E o que eu sei é que o Dudu quer num próximo clube que ele for jogar, se renovar com o Palmeiras ou então se for jogar numa outra equipe, depois do contrato dele com o Verdão, é fazer um acordo que lhe garanta pelo menos de 3 a 4 anos de compromisso, até os 36, 37 anos, o que hoje, pela realidade do Flamengo, com quem eu converso também por lá, vocês sabem, morei 4 anos no Rio, conheci algumas pessoas, e ouvindo do Flamengo é impossível que o Flamengo oferte um contrato que o Dudu quer. Porque por parte do Palmeiras, o contrato que ele ofereceu ao Gabriel é justamente o contrato que o Flamengo não ofereceu ao Gabriel e que ele gostaria, 5 anos. Por isso que o acordo foi verbalizado, tá? 5 anos para Gabriel no Palmeiras, com o salário que ele quer, com as luvas diluídas e beleza. Só que para esse lado, o Flamengo, é óbvio e corretamente, não quer dar um contrato mais longo para um jogador que ainda é uma interrogação. O Dudu ainda não voltou no ritmo que ele está acostumado. O Dudu ainda é uma incógnita por volta de lesão. O Flamengo só foi ter o Bruno Henrique na melhor condição depois de quase 1 ano da recuperação da lesão dele, tão grave quanto a do Dudu. Então, por causa desses fatores, por parte do Flamengo, nisso que eu ouvi, era impossível o acordo ser colocado como possibilidade. O Flamengo entregar um grande ídolo de 27 anos, fisicamente inteiro, tecnicamente numa fase ruim, mas o que não impossibilita o cara de chegar e se ambientar rápido e começar a encher de gol no Palmeiras, por um jogador que fisicamente e não tecnicamente, que a gente vê que o Dudu tem qualidade com a bola nos pés, mas fisicamente o Dudu ainda não está legal. E fisicamente demora muito mais do que tecnicamente para um atleta voltar ao ritmo. E com 32 anos e com um contrato que se expira daqui 1 ano e meio e com o Palmeiras que, pela presidente do clube, Leila Pereira, desvalorizou o próprio ativo dizendo que ele é um cara negociável, tá? Então, essa história não passou de uma sondagem, digamos assim, extraoficial, por parte dos dois clubes, em especial com um desejo grande que pudesse sair até pelo lado do Palmeiras, porque a presidente, repito, não quer mais o Dudu no clube, mas está tendo que engolir a situação pelo contrato. E porque o Abel Ferreira também não quer perder o Dudu, então tem um outro agravante. O Abel quer o Gabigol, mas não quer perder o Dudu. É lógico, tá pensando no elenco dele. Sabe que o Dudu em algum momento pode ajudar, mas ele também quer um centroavante. Então, por causa de todos esses fatores que eu expliquei, essa é uma situação completamente impossível por hora de acontecer por parte do Dudu e também por parte do próprio Palmeiras e, por que não, do Flamengo. Relembrando, o Rodolfo Landim, atual presidente, ele não pode se candidatar novamente. E ele já declarou apoio a Rodrigo Dunsch, atual VP jurídico e VP geral do Flamengo. Rodrigo Dunsch será, portanto, o candidato da situação. Mas, embora ainda não tenha oficializado a sua campanha eleitoral, digamos assim, o BAP, que é atual presidente do Conselho de Administração do Flamengo, inclusive é uma pessoa que tem uma relação muito próxima com o Rodolfo Landim, de longa data. Ele fez parte do Conselho de Futebol do Flamengo antes de assumir o cargo de presidente do Conselho de Administração. O BAP também vai se candidatar. Inclusive, a informação que eu tenho que em agosto ele vai anunciar de maneira oficial a candidatura dele para a eleição do Flamengo, eleição presidencial do Flamengo, que acontece no fim desse ano. Tem também Maurício Gomes de Matos, que é um candidato, mas esse aí eu acho que não vai chamar tanta atenção como o BAP vai chamar, como o Rodrigo Dunsch vai chamar. Eu creio, pelo que eu estou vendo aí de bastidores do Flamengo, a disputa será bem acirrada entre Rodrigo Dunsch e BAP. Fato é que, nas últimas horas, uma pessoa extremamente importante na gestão Rodolfo Landim, também foi importante na gestão Eduardo Bandeira de Mello, pediu para sair da diretoria por conta desse assunto político. Rodrigo Toches, VP de Finanças do Flamengo desde fevereiro de 2020, ele entrou nessa pasta quando, na época, Valim Vasconcelos optou por sair e ele entrou. Era uma pessoa extremamente importante no dia a dia do Flamengo, uma pessoa que tinha muita confiança do presidente Rodolfo Landim, e aí o xadrez da política começou a ter mudanças nas peças. E vamos para os bastidores dessa história toda, por que ele optou por sair agora. O que eu ouvi de uma pessoa extremamente importante da diretoria do Flamengo, que tem uma ligação muito próxima com o Rodolfo Landim, é o seguinte: Landim tentou fazer com que Toches não deixasse a pasta de VP de Finanças e ficasse até o fim do ano, mesmo sabendo que o Toches vai apoiar o BAP. Mas
Como o Toches, repito, vai apoiar o BAP na eleição desse ano, o próprio Toches conversou com o Rodolfo Landim e achou uma postura mais correta, mais ética, deixar o cargo para evitar fofocas e ataques nos corredores da Gávea, ou seja, pensando também no Flamengo, obviamente. Landim, que vai apoiar Rodrigo Duns no pleito deste ano, não teve outra escolha a não ser acatar a decisão de Toches. Porém, pela boa relação, eles têm uma ótima relação, não ficou nenhuma rusga, nada disso, muito pelo contrário, eles continuarão sendo amigos, cada um tem um viés, cada um tem um pensamento, o porquê apoiar tal candidato. Pela ótima relação, uma nota será divulgada pelo presidente Rodolfo Landim, leia-se Flamengo, que foi escrita em conjunto, inclusive, segundo essa pessoa que eu ouvi, que foi escrito em conjunto com o próprio Rodrigo Toches e será divulgada em breve, nas próximas horas, explicando a saída de finanças. Mas essa pessoa me disse o seguinte, na nota não vai estar dizendo nada que Toches vai apoiar o BAP, até porque o BAP ainda não anunciou de maneira oficial que será candidato à eleição do Flamengo. A nota não vai estar dizendo isso. O Toches está saindo para apoiar o BAP. Não, é uma nota dando satisfação à torcida do Flamengo. Fato é que, pessoal, se a gente for parar e analisar, o BAP ganha um importante aliado para a eleição. Rodrigo Toches possui anos na área financeira e é respeitado demais no setor. Inclusive, na gestão Rodolfo Landim, Toches participou de maneira ativa nas negociações com o Mercado Livre, que hoje é patrocinador oficial do Flamengo, e no patrocínio pontual da Amazon. Vocês vão se recordar que a Amazon também negociou com o Flamengo. Para pessoas próximas do Flamengo, Toches disse que não está feliz por deixar a gestão, mas entende que é o melhor para o clube, pois tem receio de grupos internos fazerem boicote com o apoio dele ao BAP. Alguns feitos de Toches como VP financeiro do Flamengo ainda nos tempos de Eduardo Bandeira de Melo e também, obviamente, com Rodolfo Landim. Toches foi um dos responsáveis pela notável evolução do Flamengo nas finanças, que vem apresentando seguidos resultados com recordes aí positivos, obviamente, entre eles mais de 1 bilhão de receita bruta e o superávit também operacional de 230 milhões de reais, os maiores do futebol brasileiro em 2023. Ele assumiu o clube com 750 milhões de reais de dívida em menos de 100 dias. Ele fez o que todos achavam que seria impossível, conseguiu 8 certidões negativas que tiraram o Flamengo do fluxo de penhores que vinham se arrastando durante 10 anos. Desse momento em diante, o Fla passou a ter previsibilidade de caixa e conseguiu iniciar a reestruturação financeira que vocês estão acompanhando nos últimos anos. Depois foram negociando dívida por dívida, inclusive com o consórcio Plaza, com grande participação de Flávio Willemann. Inclusive, informação, Flávio Willemann, uma pessoa que é muito forte nos bastidores do Flamengo, fez também parte da gestão Eduardo Bandeira de Melo, ele vai apoiar o BAP também, junto com o Rodrigo Toches. Mas ouvi também outras pessoas, não ouvi apenas uma pessoa. E uma pessoa da atual gestão do Flamengo me disse o seguinte, sobre a saída de Toches. Ele tem muita gratidão e proximidade com Landim, BAP e Gustavo Oliveira, atual VP de Comunicação e Marketing do Flamengo. Entendeu na decisão dele que, por não ser o Landim um candidato, ele tem mais espaço e afinidade com o BAP do que teria com o Rodrigo Duns. Mas foi uma saída bem tranquila e as pessoas têm um entendimento completamente errado do que é o financeiro hoje no clube. O financeiro não traz dinheiro, não traz patrocínio, não é o responsável pela venda de ativos, de geração de receita, nem de ingerência sobre áreas que trazem dinheiro. O financeiro é uma área meio para se manter dentro dos padrões de governança que o Flamengo tem hoje. Hoje, o clube tem profissionais reconhecidos, renomados e dedicados na área. Não dá para falar que o VP de finanças é muito bom porque o Flamengo tem muito dinheiro. Isso não existe, até porque é incoerente. Dizem que o VP de futebol, apesar dos maiores resultados da nossa história, é amador, mas o VP de finanças é muito bom? Não faz sentido, é incoerente. Outra mudança na diretoria do Flamengo. Marcelo Conte, que também vai apoiar o BAP na eleição, deixou a pasta de VP de gabinete. E, para essa pasta, o Rodolfo Landim convidou Diogo Lemos, que é uma pessoa extremamente importante no dia a dia do futebol do Flamengo, inclusive ele faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo e o Diogo Lemos aceitou, segundo me relataram. Isso, novamente, segundo essa fonte, foi uma demonstração do presidente Rodolfo Landim de retribuição a tudo que o Diogo Lemos vem fazendo e se dedicando no dia a dia do futebol. E por ser um cargo de muita confiança, isso só demonstra como Diogo Lemos é bem avaliado
pelo presidente Rodolfo Landim no dia a dia do Flamengo. Outra informação de política do Flamengo: Gustavo Oliveira, atual VP de comunicação e marketing do Flamengo. Embora ele seja muito amigo do BAP, eu confesso que eu fui pego de surpresa nessa, porque eu achava que o Gustavo Oliveira fosse apoiar o BAP, mas ele vai apoiar o Rodrigo Dunsch, tanto é que ele continua na pasta de VP de comunicação e marketing do Flamengo. Então, a gente já começa a enxergar aí algumas movimentações. O BAP vem se reunindo com várias pessoas, Rodrigo Dunsch também vem se reunindo com várias pessoas. A informação que eu tenho é que Cláudio, que foi VP de finanças nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello, também do Rodolfo Landim, ele chegou a apoiar o Rodolfo Landim, ele vai apoiar o BAP. Eu vejo que muita gente forte no dia a dia do Flamengo vai vir para o BAP, mas será uma disputa bem acirrada, pelo que eu estou acompanhando, entre Rodrigo Dunsch e BAP. E aí, quem vocês acham que é o melhor candidato? Óbvio, ainda resta saber quem será o VP de cada candidato. Tem muita coisa ainda para a gente saber. Mas essa saída do Rodrigo Tostes aí é o primeiro passo, digamos assim, no dia a dia, nos bastidores do Flamengo, para iniciar de fato a campanha eleitoral do Flamengo. Tá aí, nação, então essa reviravolta aí que tá acontecendo na administração do Flamengo. Vai começar, né, as eleições aí no Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Então, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tivemos também aí, né, a seleção uruguaia que venceu o Brasil nos pênaltis. E aí o De Arrascaeta, o De La Cruz, Matiazinha e Varela vão continuar na seleção, e eu creio que provavelmente eles devem chegar aí na final da Copa América. Vamos ver o que vai acontecer, né? Que também eles vão pegar, se eu não me engano, agora a Colômbia, e aí é um páreo duro, né? Porque a Colômbia tá jogando bem, venceu o Panamá, se eu não me engano, por 5-0. E vamos ver o que vai acontecer, mas torcer para que eles voltem o mais rápido possível para poder ajudar o Mengão, né? Tamo junto, nação! Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, tá bom? Ó, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, lembrando que nós somos uma família, torcemos pro mesmo time, então dá aquela moral aqui pro nosso canal, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.